Olá, pessoal. Estamos começando mais um episódio aqui do Notícias da Semana do canal Dobra Urbana. Vamos repercutir algumas das notícias que foram relevantes, foram bastante lidas e acessadas essa semana. E eu vou trazer aqui para fazer esses comentários o meu parceiro Fabrício D'Angelo, mas só depois da vinheta. Fala, Fabrício. Fala, Como é que você está por Claudino. aí, cara? Tudo bem, cara? Tudo bem. São Paulo tá meio chuvoso, viu, ultimamente, cara. Mas Eu, tamo bem por aí. E aí? eu já estou em Curitiba aqui. Adivinha só, não tem sol. Então não está chovendo, mas não é porque não está chovendo que vai ter sol aqui em Curitiba. Acho que a gente Então precisa fazer vamos um nós quadro de aqui, Onde está Claudino? Vamos fazer esse quadro? bora. Hoje eu estou em Curitiba, amanhã em Brasília, semana que vem em Maceió e na outra ainda faço Manaus, Paracatu e outras cidades antes de E sair aqui do Brasil. Mas vamos para notícias da semana, eu que não é tenho notícias do essa juventude toda, viu, Claudino? Essa juventude eu não tenho, não. Beleza. Mas vamos para notícias da semana, que notícias do Claudino não tem audiência não. E aí, o que a gente tem agora de imediato que você vai trazer aqui para a gente, Fá? Olha, é uma notícia que saiu aqui, um novo programa aqui do governo, sobre reforma, né? Crédito para reforma, porque a gente sabe que tem crédito para adquisição de imóveis, etc. O governo vem com uma nova proposta para poder financiar reformas, aí principalmente para faixa mais baixa de renda, né? Falando de ali de até 9.600 mensais. Tem muitos dados, né? Curiosos, porque tem muita gente que tem dificuldade de obtenção de crédito para reforma, né? Um levantamento da Caixa trouxe que tem 3 milhões de residências sem banheiro, cara, que eu imagino como deve ser complicado, né, ali viver sem um banheiro. E também para estimular, né, a construção civil, para estimular esse mercado, é um crédito para poder girar dessa forma. A crítica que cabe ainda aqui dentro desse programa, que houve até uma tentativa, tá, de fazer isso lá atrás, não lembro agora o nome aqui do governo, do programa lá atrás, mas a crítica é sobre crédito, porque quando você dá crédito para investir em algum imóvel, você dá algo em garantia, normalmente o próprio imóvel. Como é que você, a reforma, que é uma fração do imóvel, você vai dar o imóvel como garantia? Como é que ficaria isso? Então, ainda existe um debate ainda que precisa ser afinado, mas seria ótimo para o setor de construção em geral poder ter essa liberação de crédito com taxas aí mais subsidiadas, né? Não taxas não tão baixas quanto de aquisição, mas ainda assim com taxas mais acessíveis aí do que você encontra no mercado, que os bancos emprestam diretamente, né? Mas sobre isso aqui, essa notícia aqui, acho que a gente tem para trazer. Eu vou trazer uma outra notícia aqui para você, Claudino, que fiquei surpreso aqui com os números aqui, que eu vi por cima aqui, mas acho que você pode falar melhor para a gente. 31% dos inquilinos afirmam já ter atrasado ou conhecer quem atrasou aluguel devido a apostas online. E aí, Claudino, você divulga o Tigrinho também? Mas eu não sei nem o que é o tigrinho. Até queria saber o que é, porque o pessoal vive me comentando. Eu vejo muito meme em alguma piada com referência ao tigrinho, e eu não sei o que é, mas eu sei o que é competir, uma expressão que é muito do meio dos negócios, né? Escola de negócio, business, é muito americana, por isso daí as várias expressões, e tem uma expressão que Sim, é share of wallet, ou seja, parcela da carteira. sim, Então, você não quer só aumentar o número de clientes, se utiliza a expressão de market share, né, parcela do mercado, mas sim a parcela do dinheiro do brasileiro. Então, mesmo o dinheiro estando curto, a gente está num ambiente de alta inadimplência, isso é uma questão de economia do Brasil, a gente ainda tem agora um competidor dessa carteira, desse share of wallet, que são as bets, né, uma forma de entreter. No momento que as pessoas se entretêm com algo, isso pode ser uma TV, um esporte, uma diversão, uma bebidinha, uma cervejinha do brasileiro, eu acho que é lícito, né? Precisamos também de viver, não só pagar boletos. Mas me parece que as bets estão invadindo, né? Porque ela aí tem uma questão de saúde pública, né? Ela gera um vício mesmo, né? Uma dopamina, uma recompensa, expectativa de recompensa, uma distração e expectativa de jogo. E isso está afetando diretamente, comprometendo a inadimplência no Brasil, que já está alta. E aí a gente tem umas estatísticas que, se você puder ler para a gente aí, complementar meu comentário, eu agradeço.
O que trouxe aqui na pesquisa, que o público jovem é o mais afetado, se já teve algum impacto, as bets impacto no aluguel, né? No público ali 18 a 24, 36% responderam, então mais de um terço, e esse número vem caindo ao longo da idade, né? Eu acho que a maturidade vai deixando as pessoas mais responsáveis aqui também, mas Legal. também traz aqui um percentual de pessoas que já tiveram esse problema aqui diretamente, não que conhece, em cima era se conhece alguém que teve, né? Aqui é uma questão de você mesmo já teve, e mais de 22, 23% afirma que sim, já teve, não pagou ou atrasou, ou teve dificuldade de pagar por conta de bets. Bacana, engraçado que a gente estava falando na notícia anterior, que eu até queria fazer um comentário, sobre reformar, ter banheiro, as pessoas terem uma moradia mais digna. E a gente Sim, tem uma outra camada da população que mora numa situação mais favorável, né, que permite ter uma vida até mais recompensatória, no sentido que as interações sociais podem acontecer nas nossas casas, né? Você sim. vê que eles estão comprometendo a renda. É, E até fazendo um link com a notícia anterior, a gente vê que você vê, né, como é que é um imóvel sem banheiro. Existe um congresso, existiu no século passado o CIAM, Congresso Internacional da Arquitetura Moderna, que era o que criava parâmetro. O que a gente considera o espaço onde você está agora um apartamento e não um escritório, ou uma casa válida? Então esses parâmetros foram criados, né? O pé sim. direito, a altura do teto, se tinha vazão, se tinha ar circulando, se tinha entrada de luz. Então criou os parâmetros mínimos para você considerar uma casa uma casa. E a gente tem. E eu me lembrei agora de uma expressão que era para você considerar uma casa que até o segunda Revolução Industrial era ter um aparelho sanitário, que a gente chama hoje de banheiro. Olha, Eu nunca esqueci isso. Uma casa, antigamente, você não necessariamente tinha um banheiro, era uma coisa compartilhada. Então, hoje, os parâmetros de exigência da gente, né, da nossa sociedade, vão aumentando para que pessoas tenham um mínimo, né, me referindo à notícia anterior que você leu, do programa de financiamento para não só ter casa, ter uma casa digna, e quanto pessoas que têm condições de ter uma casa digna, né, elas estão em outro nível sim. de expectativa de moradia, eles começam a comprometer essa moradia por conta de um vício que hoje é o vício de jogar nessas bets. É muito nocivo à sociedade, né, Claudina? Também me preocupa muito uma notícia dessa, viu? Vamos seguir para a E próxima? bora. Quantos investidores compraram habitação de interesse social na conta do Itaú? Hoje a gente tem uma linearidade aqui das notícias, são notícias bem distintas, mas ao mesmo tempo no mesmo eixo. O que você tem para Sim. comentar sobre essa notícia aí, Fabrício? Isso aqui foi um número divulgado pelo Itaú, que eu achei curioso, que pela primeira vez a gente tem algo palpável, né, para entender o tamanho desse problema, assim. Recapitulando, só para todo mundo ficar na mesma página, a Habitação de Interesse Social, HIS, em São Paulo, é o programa que utiliza recursos Minha Casa Minha Vida, né, e aí, teoricamente, ele foi destinado para para uma faixa determinada de renda. O que aconteceu na prática? Essa conferência de renda foi mal feita ou não existiu, e aí está o Ministério Público investigando que muitos investidores se aproveitaram desse programa social, prédios construídos com subsídio do governo, seja na parte de isenção de impostos, seja na parte de taxas e licenças e prazos, mas muitos investidores se aproveitaram disso, né? E agora está todo mundo apontando o dedo um para o lado, um para o outro, que a culpa é da incorporadora, que não aferiu a renda, a culpa é do investidor, que mentiu a renda. Então ninguém sabe ainda quem é o culpado disso. Tá todo mundo se apontando, mas o Itaú trouxe aqui o primeiro número, falou que 60% das unidades que ele financiou para habitações de interesse social foi para investidores, ou seja, pessoas que não se enquadravam na renda, o que mostra uma distorção do plano diretor, né? Tem gente que falava, deve ser 10, 20%, e a gente descobriu que cerca de 60% foi para investidor, não foi para o público ao qual ele foi pensado, né? Tem uma CPI instalada, que está convocando vários CEOs aqui de várias incorporadoras em São Paulo, mas isso acho que ainda vai dar um BO muito maior, tá? E de certa forma é uma crítica ao plano diretor, né? Porque uma coisa é você emitir uma lei, outra coisa é saber que essa lei vai ser aplicada, como vai ser conferida, como ela vai ser acompanhada, como vão medir os resultados dessa lei, desse programa. E aqui a gente começa a entender uma série de coisas. Eu até trouxe outro ponto aqui de críticas ao plano diretor, mais ou menos na linha, assim, é claro que
tá? Não é nada fácil fazer um plano diretor, sabemos disso, é muito complexo, muitas pessoas na mesa com interesses diferentes. Mas mais uma crítica a esse plano diretor, do último, né? Inclusive está começando o debate agora para um próximo plano diretor. A cada 10 anos, toda cidade com mais de 20 mil habitantes é obrigada a fazer um plano diretor. É um planejamento a longo prazo, tá? Eles... Opa, eu tô na tela? Eu esbarrei aqui. Sem problema. Uma das ideias do plano diretor era, além de estimular a verticalização próximos a metrô, locais com infraestrutura, eles também pensaram na ideia de ter fruição, você ter calçadas vivas, né, lojas, comércio no térreo, etc. E aí eles estimularam a construção de fachadas ativas, né, que a gente chama de fachada ativa, aquelas lojas no térreo. O problema é que um levantamento atual é que 80% dessas lojas no térreo entregues estão vazias ainda. Sinceramente, eu acho que é uma questão de mercado. Vai levar um tempo, talvez leve muito tempo, vão ser absorvidas, mas é uma coisa que leva muito tempo porque muda o caráter, né? Antes era um monte de lojinha pequena que pagava 3 mil de aluguel cada lojinha num terreno. Você derruba toda a lojinha, faz um prédio com umas lojas embaixo, o aluguel dessas lojas é 20, 25 mil reais. Não é o mesmo comerciante que vai entrar naquelas lojas. E é natural que elas estejam vazias, porque o mercado não está aceitando o preço dessas lojas, esse preço, valor de locação. Ou seja, mais uma crítica que é o plano diretor. Por isso que tudo que a gente planeja nem sempre é o que se realiza na prática, né? Mas enfim, espero aqui que o próximo plano diretor aí que está em debate aí possa ter bons resultados aí no planejamento da cidade nos próximos 10 anos aí, que com certeza dita todo o ritmo e que sirva de exemplo também para outras cidades, né, que utilizam também do plano diretor para definir o vetor de crescimento da cidade e que ela cresça sustentável, né? Enfim. Bacana. Já, novamente São Paulo. Sim, é a referência para a gente. Bom, pessoal, isso aí foi o Notícias da Semana do canal do Obra Urbana. Indica aqui para a gente aqui nos comentários o que vocês querem que a gente comente aqui, que a gente repercuta no canal. As principais notícias, podem mandar para a gente vai se falando e até a próxima sexta. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, tchau.